Deixe-me fazer algumas considerações bíblicas à luz de tudo que nós aqui vimos neste momento. Houve um dia que nem dia era, porque a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e não havia luz, só havia um abismo. Não era um dia, porque nem dia era. É o início de tudo. É o início da história do mundo, é o início da história da humanidade, é o início, de certo modo, da minha história e da sua história. Esta história está relatada no livro, que é o primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis, cujo título Gênesis significa no princípio. E começa assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. A partir deste momento, surge o dia. É o primeiro dia. Ato contínuo, o relato bíblico diz que viu Deus que era bom. Não tinha luz, não tinha forma, não era dia, era um tempo sem dia, era um vazio. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Deu forma, deu sentido, criou o dia. A Bíblia diz, na ligação desta história, pulando lá para o Novo Testamento, no Evangelho de João, quando começa assim, quase que semelhante ao texto de Gênesis. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, o evangelista, ele faz uma ponte, uma ligação. Na verdade, é como se fosse uma estrada que começa a ser pavimentada. Ela vai sendo pavimentada desde o Velho Testamento, por homens, mulheres, profetas. É um trecho que faz, é um trecho que faz, é um trecho que faz. E aí chega neste dia, quando o evangelista João, ele fala o seguinte, que a luz se manifestou na terra. Falando de Jesus, ele fala: e ele era a luz do mundo. Houve um dia que não era dia, em que Deus disse: haja luz, e houve luz. Há um dia, e houve um dia, na minha vida e na sua vida, que nós não poderíamos dizer propriamente que era um dia no sentido de vida, em termos de sentido, em termos de significado. E tudo isso passa a ter sentido e passa a ter significado a partir de quê? Da vinda do Senhor Jesus. Então, lá no início, em Gênesis, Deus criou a luz. Agora em João, a luz está no Filho dele, resplandece em toda a humanidade. Texto bíblico diz, aí é Lucas quem diz, que as estrelas brilharam mais do que nunca, uma dança nos céus. A Bíblia diz, aí eu acho que é Mateus, que fala que os homens sábios vieram do Oriente, porque viram uma estrela, e eles vieram para poder estar no local onde essa estrela apontaria, e apontava para o nascimento de Deus, do Filho de Deus. Os magos, à época, quem eram? Matemáticos, físicos, representantes da ciência. A Bíblia nunca criou caso com a ciência. A fé, ela não anula a ciência, ela convida, ela chama, ela faz com que as coisas passam
a ser percebidas, entendidas, esclarecidas por este convite. O fato é, então, que Jesus veio e trouxe luz. A luz no universo é uma coisa. A luz na minha vida, na sua vida, é outra coisa. O que é a luz? A luz é um espectro eletromagnético que nós conseguimos ver parte desse espectro a olho nu. E nós podemos contemplar os matizes desse espectro a olho nu. Existe, no entanto, uma outra parte do espectro da luz que nós não conseguimos ver a olho nu. Então tem o espectro de luz que, pelo que eu pesquisei e vi, é o infravermelho, que hoje é usado cientificamente para tantas coisas boas. Há o espectro de luz que é o ultravioleta, e nós não temos uma visão deste espectro de luz, mas a luz está ali. Jesus é esta luz que vai de espectro a espectro. Jesus é esta luz que dá forma à nossa vida, que ilumina o nosso mundo interior, porque tem um mundo externo e tem um mundo interno. Eles são enormes, eles são grandes demais. Dentro de mim e de você há um universo, os nossos pensamentos, as nossas emoções, sem falar deste lado que atravessa todos nós, que é o nosso lado espiritual. Por mais que alguém queira lutar contra este lado espiritual, por mais que alguém tende a ignorar este lado espiritual, por mais que algumas pessoas não atentem para este lado espiritual e voltem-se então tão somente para o aqui e agora, para a terra, por mais que algumas pessoas tentem fugir desta realidade e aí se estabelecendo no mundo tão somente dos prazeres, tão somente daquilo que dá satisfação momentânea, há um mundo espiritual, e você sabe disso, e todos nós sabemos disso. E aí eu não estou falando de quem crê e de quem não crê, eu estou falando de todos nós, porque todos nós nos perguntamos o que estamos fazendo aqui, porque todos nós nos perguntamos para onde é que nós um dia iremos, porque todos nós, de certa maneira, alguns mais do que outros, temos o medo, o receio da morte, enquanto um grande enigma, porque todos nós lidamos com coisas incompreensíveis dentro de cada um de nós. Jesus, enquanto luz do mundo, lança, então, ilumina partes da nossa vida que nós podemos perceber. Mas há uma parte que nós não olhamos e não podemos perceber fisicamente, é da ordem do espiritual, é no plano espiritual, é no reino espiritual, e ele lança a luz nessa área da vida. Ele lança a luz nesta área da vida, onde ali, por exemplo, querem estar e querem viver os demônios, aqueles então que se constituem no símbolo das trevas. Só que Jesus vem ao mundo e lança a luz neste espaço mais íntimo, meu, seu, de cada um de nós, e tira daquele que crê os demônios, demônio do medo, demônio da desesperança, demônio da raiva, demônio da presunção, demônio do orgulho, demônio da vaidade, demônios que consomem a nossa vida, que abafam a nossa vida, que tiram a nossa vida. Um outro texto está em João capítulo 8. E neste texto de João capítulo 8, Jesus diz assim: eu sou a luz do mundo. Eu sou. Esta expressão eu sou, nós a conhecemos do Velho Testamento. Lembram? Quando Deus fala com Moisés ali no Horebe, e ali tem aquela sarça aquele fogo que está naquela sarça que não se consome, e Deus fala com Moisés, dando a ele uma missão,
de poder ir ao Egito e falar com o faraó: deixa meu povo ir. E aí Moisés, assustado com esta visão, Moisés, ele fala o seguinte, porque é o Egito, né? E no Egito tinham muitos deuses. Ainda hoje tem muitos deuses. Sempre na história, muitos deuses. Mas Deus, com D maiúsculo, Deus, como aquele que intervém na história, que tomou forma na história, Deus, enquanto aquele que dissipa as trevas, Deus, enquanto aquele que ilumina a nossa vida espiritual e emocional, dá sentido, dá contorno, só tem um. Só tem um. E aí então, frente àquela realidade, Moisés faz a seguinte pergunta: eu vou chegar lá, vou falar para eles, e a primeira coisa que eles vão me dizer é o seguinte: quem te enviou aqui? Qual é o nome do teu Deus? No Egito tinha muitos deuses, cada Deus tinha um nome. E aí então Deus responde Moisés dizendo: diga-lhes, eu sou. Eu sou. Então, esta perspectiva do eu sou é o Deus que existe por si só. É o Deus que não depende de nada para poder existir. Na linguagem do último livro da Bíblia, é a linguagem daquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu sou, é aquele que está na história, mas é aquele também que, a um passo atrás, digamos, metaforicamente da história, contempla a história e não se torna refém da história. Deus não é refém de sistema político, Deus não é refém de conjuntura econômica, Deus não é refém de nenhuma pessoa, de nada, de nenhum estado, de nenhum governo. Ninguém prende Deus, ninguém explica Deus e ninguém prende Deus. Ninguém prende, né? Ele vaza, ele extrapola, ele escapa, e aquilo que ele ordena sempre é cumprido. Eu sou. Então, aquele que existe por si só. E no Novo Testamento, então, existem algumas expressões: eu sou, e nesta, eu sou a luz do mundo. Eu existo como luz por mim mesmo. Eu sou a própria fonte de energia. Eu sou a própria fonte de poder. Eu sou aquele que a luz emana de mim de maneira natural, de maneira espontânea. Eu sou a luz. João capítulo 8, Jesus fala: eu sou a luz. Essa parte está dentro de um seguinte contexto, e eu quero fazer a ligação com os dois pontos iniciais, espero conseguir fazer, que é o seguinte: em João capítulo 8, há o relato que fala que Jesus estava no templo, ou tinha saído do templo, e trouxeram-lhe uma mulher que não sabemos o nome, mas que ela tinha um título que as mulheres não gostariam de ter, mesmo aquelas que desta maneira vivem. Títulos são horríveis, alguns títulos são horríveis, muitos títulos são horríveis. E aí então falaram para Jesus: pegamos esta adúltera. Pegamos esta adúltera. E ali então disseram isto para Jesus, porque, segundo a lei, como adúltera, ela deveria ser apedrejada, deveria ser morta. Jesus estava sentado ficou. Diz o texto que ele começou a escrever na areia, assim na terra, não sabemos o quê. E eu fico contemplando a cena que ele então, depois de um tempo, levanta, olha. Imagina hoje, ele levanta, olha, contempla aqui cada um de nós. E ele fala assim: quem aqui? Chega. Quem aqui que não tem pecado, que seja corajoso e que lance a primeira pedra? Quem aqui que não tem pecado, que seja corajoso e que lance a primeira pedra? Não tinha nenhum corajoso, porque não tinha ninguém sem pecado. Todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Então, aquilo que quiseram pegar Jesus como que no dilema, né? Eles inverteu.
E o relato bíblico diz que foi saindo um após o outro, e da multidão, então só ficaram ali Jesus e aquela mulher. Ela poderia ter ido embora, ela poderia ter escapado, mas alguma coisa ali, e nós sabemos o que é, a fez com que ali ela ficasse. E ali então, frente ao Senhor Jesus, e Jesus frente a ela, ele diz para ela, olho no olho, mulher, alguém te condenou? Poderia ser um homem, poderia ser um adúltero, porque se tem adúltero, tem adúltero. E Jesus então imagina assim, dizendo, alguém te condenou? Nem eu. Ele nem esperou ela dar resposta. Ele falou, nem eu. Vai e não peques mais. É dentro deste contexto, não sabemos se o relato de João é um relato assim, tão encadeado como Lucas tem no Evangelho, mas é dentro desse contexto, logo à frente, que Jesus fala, eu sou a luz do mundo. Jesus ali naquele momento, se constituiu como luz para aquela mulher. Então eu sou a luz. João fala, e nós vimos o unigênito, nós vimos a luz. Então Jesus naquele momento lançou luz sobre a vida daquela mulher. Aquela mulher sem nome, mas com título. Talvez esteja falando para algumas pessoas que possuem títulos, não que você adquiriu e nem que você quer, mas que deram para você. Isso te incomoda muito, quem sabe? Jesus então olhou para aquela mulher e olha para você, olha para mim, olha para cada um de nós e fala, eu não te condeno. Jesus veio ao mundo não foi para condenar, foi para absolver. Não foi para julgar, foi para salvar. Um dia ele voltará para julgar, mas agora é a oferta da salvação. Te ajuda em alguma coisa? Te alivia você frente à realidade da tua vida, na perspectiva do plano espiritual, você ouvir essas palavras de Jesus para você, eu não te condeno. Não significa dizer, concordo com o que você faz, não significa dizer, continue fazendo o que você faz, simplesmente, eu não te condeno. Vai e não peques mais. Há uma possibilidade que você tem de ter uma vida nova, porque agora eu lanço luz dentro de você. Por que que aquela mulher, e esta mulher sem nome, se tornou uma adúltera? Por que que pessoas caminham para vários segmentos da vida, em que são segmentos de uma vida que não diz respeito à vida abundante que Jesus veio oferecer para cada um de nós? Primeiro, porque todos somos pecadores, lembra? Lembra, todos somos pecadores. Segundo, porque todos temos vivências. E algumas das nossas vivências nos empurram para algumas dimensões da nossa vida que não são boas. Empurram como, sem nós percebermos, são movimentos de fuga, são movimentos de revolta, são movimentos inconscientes. É aquele espectro da luz que nós não conseguimos ver a olho nu, e carecemos de uma luz espiritual para poder tocar. Tem coisas dentro de você, no seu mundo interior, que você não está dando conta, que você não está percebendo. Não é porque você é teimoso, não é porque você é ignorante, é porque você não está dando conta, porque esta é uma visão espiritual, é uma perspectiva espiritual. Mas se você entende que Jesus é a luz do mundo, e que lá no início disse, haja luz e houve luz, e deu contorno àquilo que não tinha contorno, e criou o dia onde dia nenhum existia. Se você entende que Jesus veio ao mundo, isso é fato, hein? Isso é fato, isso não é história da carochinha não, isso é fato.
E se você entende que ele veio ao mundo por uma pessoa como você, né? E se você compreende que Jesus, enquanto luz, veio para iluminar, não no que diz respeito a essa luz que nós temos por recurso da luz elétrica, mas para iluminar o nosso mundo interior, se você entende isso, essa luz resplandece dentro de você, como resplandeceu na vida daquela mulher. Jesus mostra coisas para você que você não está percebendo, e em mostrando, dá contorno na tua vida. O que é contorno? Contorno é molde, molde de costura, molde de costureira, daquilo que tem um molde, que coloca o molde e passa ali, seja o estilete, e faz o contorno e dá um molde. Jesus é aquele que dá molde à vida, que molda a nossa vida, tirando aquilo que é sem valor para poder deixar em nós aquilo que valor tem. Então pense desta maneira: o Senhor Jesus veio para iluminar o mundo externo, do que está aí no controle dele sempre, por mais absurdo que pareça que não esteja, mas para iluminar o teu mundo interior. Como é que você está por dentro? Por que aquela mulher adúltera se tornou adúltera? O que a levou para essa prática? O que a levou, seja para a prostituição? O que a levou para, seja para poder ter traído o seu esposo? O que faz com que as pessoas caminhem para um vício de drogas? O que faz com que pessoas caminhem para o vício do álcool? O que faz com que pessoas vivam de uma vida que não é a proposta de Deus? Por quê? Uma coisa muito comum no nosso tempo é a expressão escolha. Escolha. Você escolheu ou você foi escolhido? Às vezes dá a impressão que é uma escolha, mas não é. É escolhido, é tragado, é enlaçado. E aí Jesus vem para poder, sabe, lançar a luz, dar contorno. Então haja luz e houve luz, e aí dissipou as trevas. Então deu sentido. Jesus é aquele que diz: eu sou a luz do mundo, e vim ao mundo para dar contorno à sua vida, para dar sentido à sua vida. Porque tendo dito para aquela mulher, eu não te condeno, Jesus usa uma segunda expressão, que é o seguinte: vai e não peques mais, né? O que significa ir e não pecar mais? Alguém consegue não pecar mais? Digam aí, digamos nós, eu, nos meus 61 anos de idade, né? Tendo a minha decisão tomada aos 9 anos de idade, até hoje eu não consigo viver sem pecar. O que não é álibi para eu continuar pecando, mas está atravessado. Alguém consegue viver sem pecar? Mas isso não quer dizer que tem que ficar no mesmo pecado. Isso não quer dizer que tem que ficar na escravidão do pecado, está entendendo? Jesus fala para aquela mulher o seguinte: minha filha é por minha conta, né? Ele fala para ela assim: vai e não peques mais. Tem luz na tua vida. Eu lanço luz no teu mundo. Eu estou agora revelando para você mesma como que você entrou nessa. Como que você entrou nessa furada. Olha, eu estou mostrando para você essa desorganização na sua vida. Olha, eu estou mostrando para você essa revolta incubada. O que você está fazendo é revolta incubada. Você está querendo ofender pessoas, mas está se ofendendo. Sabe, o que você está fazendo é afogar essas mágoas, enquanto que, na verdade, não tem que afogar. Meu ombro está aqui para você chorar. Chora aqui. Põe todas as tuas mágoas para fora. Porque o próprio Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendeis de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus oferece o ombro. Jesus oferece o ombro para você. Chora todas as mágoas, chora todos os traumas, chora tudo ali no ombro dele. Então Jesus diz para esta mulher o seguinte: vai, não peques mais, ou seja, a partir de agora
você é pecadora, mas você tem agora a condição de não ser dominada pelo pecado. Então eu sou pecador, mas eu tenho agora a condição de não ser dominado pelo pecado. Porque Jesus, ele começa então a lançar luz na minha vida e dar sentido e dar forma e a poder dar contornos e poder clarear e poder então esclarecer e poder apontar. Vai e não peques mais. Ir e não pecar mais. Não é ir com medo de viver. Quem tem Jesus não tem medo da vida. Quem tem Jesus se apropria da vida. Se você está seguindo ao Senhor Jesus com medo, não está bom não. Está bom não. Porque não é para ter medo, é para ter apropriação da vida. Então, dizendo para ela, agora você vai e não peques mais, não é dizer, presta atenção, conforme nós falamos hoje comumente, presta atenção, olha, não vai fazer isso de novo. Olha o que está escrito, não, agora você vá e viva a vida na plenitude que eu dou para você. Você crê nisso? Gente, todos nós podemos mudar, a qualquer hora que nós quisermos, se nós nos conectamos com o Senhor Jesus no plano espiritual. Se nós com Ele nos relacionamos para que possamos ter uma melhor nitidez daquilo que acontece no plano espiritual. Porque há um plano espiritual que cerca todos nós. E se há um plano espiritual que cerca todos nós, nós temos uma divisão nesse plano espiritual, que é uma divisão que não é igual, não é equivalente, é diferente e infinitamente menor, que é o plano espiritual, onde está Deus, o reino da luz, e onde está o inimigo, o reino das trevas. Não são duas forças proporcionais, são antagônicas, mas não são proporcionais. Você liga a luz na sua casa, o que acontece? Está claro, não tem trevas, é simples assim. Você abre o coração para Jesus, ele entra. O inimigo não gosta de luz, porque luz dá clareza, dá nitidez, luz aponta caminho, ele não gosta de luz. Então, poder falar para aquela mulher, agora você vai e não peques mais, é o seguinte, olha, agora você caminha com esperança, minha filha. Agora você caminha com perspectiva, minha filha. Agora você caminha vislumbrando alguma coisa a mais na sua vida, minha filha. Agora você caminha, sabe, de uma maneira mais solta, está entendendo? Vai, não peques mais, sabe o que é isso? Vá para a vida, vá viver. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Pois bem, o fato é o seguinte, houve um dia, em que nem dia era, e disse Deus, haja luz e houve luz. É a história da humanidade que começa, é a história do mundo que começa. Um outro dia, em que Jesus nasceu em Belém, e Jesus então ali é visto e denominado pelos evangelistas e pelo evangelista João como aquele que veio trazer luz ao mundo. Jesus veio trazer luz para a nossa vida, para a sua vida, para clarear os seus passos, para clarear a sua mente. Se a sua mente clareia, vícios perdem sentido, medo vai embora, desesperança, sabe? Porque não é que vem certeza assim, no sentido de que você tem mapa na frente, mas você tem garantia, Jesus está do teu lado, tem luz, vai em frente, caminha em frente, vai para a vida. A questão desses dois fatos exemplificado na vida desta mulher adúltera, em que Jesus diz para ela, vai em paz, ninguém te condenou, nem eu, vai em paz, vai e não peques mais. E ele fala, ato contínuo, eu sou a luz do mundo. Ele iluminou a vida daquela mulher. Ele ilumina a minha vida. Ele ilumina a minha mente. Gente, tem momentos que eu fico assim, às vezes, sem saber o que fazer. Mas Deus ilumina. Deus orienta. Deus sinaliza. Gente, tem momentos que eu sou tomado por um medo. O salmista fala como terror noturno. Mas o medo vai embora. Porque o amor a Deus lança fora todo medo. Jesus ilumina. Jesus aponta.
Caminhar com Jesus é caminhar na luz. Caminhar com Jesus é caminhar, portanto, na nitidez, no contorno. Caminhar com Jesus é caminhar na esperança. Com quem que você tem caminhado? Fala para mim. Não. Fala para você. Com quem que você tem caminhado? Com quem que você tem caminhado? Você acha que pode dar conta disso sozinho? Você acha que você é o máximo? Só você? Você se basta? Você entende que tem uma dimensão espiritual na tua vida? Compreende isso? Compreende que você está aqui como matéria, mas você está aqui como um ser emocional e você está aqui como um ser espiritual? Você entende isso? Compreende desta maneira? Entende que esta vida espiritual ela vai te dar garantias, estabilidade emocional, não vai te livrar das emoções, até porque muitas emoções são boas demais, mas não vai te deixar escravizado por outras emoções. Vai dar sentido para você. Você entende isso? Você entende que você não precisa ter nada mais na vida do que Jesus como seu Senhor e Salvador para você caminhar? Compreende dessa maneira? Entende que com Jesus você se torna uma grande maioria? Entende que com Jesus você pula uma muralha e derrota uma tropa? Entende que com Jesus demônios batem em retirada? Porque onde Deus está, o inimigo tem que sair. Porque onde a luz está, as trevas têm que sair. Me diga uma coisa: como você está, querido? Como você está, querida? Como você está? Jesus quer te ajudar. Ele quer se constituir num grande farol na sua vida. Ele quer te ajudar a caminhar com esperança. Ele quer te ajudar a caminhar em amor. Ele quer te ajudar a caminhar com a cabeça erguida. Você quer isso? Vamos orar, gente. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Ora você aí. Ora do seu jeito, da sua forma. Se tem uma coisa que eu vou te pedir, se você quiser atender, é não se tranque. Não se tranque. Não se feche. A luz tem uma propriedade que, se tem uma fresta na porta, ela penetra. Se tem uma fresta na janela, ela penetra. Se tem um espaçozinho pequeno, ela penetra. Interessante. Jesus fala que aquele que tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, se tem uma fresta na tua vida que você abre, Jesus vai penetrar aí e vai iluminar todo o teu mundo interior. E vai te dar paz que excede a todo entendimento. Vai clarear a sua mente e vai quebrar correntes que porventura hajam na tua vida. Então, se você aceita esta minha indicação, é isso: não se feche. Não se feche olhando para A, para B. Não se feche no conceito. Abre o teu coração no plano espiritual. Abre o teu coração para o Senhor Jesus, porque o Espírito Santo está aqui entre nós. E por ser você um ser espiritual e ser eu um ser espiritual, Ele está comunicando comigo e com você espiritualmente. Não tem nenhum misticismo nisso. Coloque tua vida perante Deus, coloque seus anseios, questionamentos, coloque sua família, as intenções
intenções do seu coração. Peça a Deus sabedoria numa decisão que você precisa tomar. Eu quero orar por você. Quero orar por todos aqui, por todos que estão cultuando conosco também pela transmissão.